Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Gostaria de, nesse momento, dar um abraço a todos aqui, desejar a paz do Senhor Jesus, o shalom de Deus para você. Que você aí, hoje está um pouco friozinho, né? Aí na sua casa, no seu sofá, na sua cama, ou você que está trabalhando, ou você que está no carro, não sei onde você está. Mas eu quero desejar a paz do Senhor, que você receba nesta noite uma palavra profética vinda direto do trono de Deus. Em nome de Jesus, quero orar por você nessa noite. Quero abençoar a sua vida, a sua casa, o seu lar. Quero pedir a Deus que continue derramando sobre nós as suas ricas bênçãos. Queremos orar também pelas famílias enlutadas, as famílias que estão passando por lutas, né? Em especial com essa questão do coronavírus. Mas nós cremos que Deus está no controle, irmãos. Não devemos jamais desanimar, jamais fraquejar. Não vamos murmurar, mas vamos permanecer confiantes na palavra do Senhor. Eu quero, pautado nisso que eu acabei de falar, eu quero ler, antes de orar aqui, a palavra de Deus. Um texto que eu tenho certeza que vai encorajar você a continuar perseverando no Senhor. E o texto diz assim... seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela ou que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E o Senhor continua dizendo: não fui eu que te mandei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Amém. É interessante que nesse texto, meus irmãos, que eu li no capítulo 1, 3 vezes eu repeti, ou eu li aqui: seja forte e corajoso. Fale para alguém que está do seu lado aí: seja forte e corajoso. Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. Eu quero dizer que mesmo que você ande em meio ao frio, mesmo que você ande em meio ao caos, mesmo que você esteja sem direção, saiba que você é do Senhor Jesus. Tudo é dele, por ele e para ele. E ele é aquele que nos ama profundamente. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos aí e fizesse essa oração comigo. Faça uma oração pedindo a Deus a sua direção. Cante conosco também nessa noite. Feche seus olhos. Pai Santo, Pai amado, obrigado por essa semana abençoada. Para alguns uma semana de luta, uma semana de batalhas. Para outros semanas de alegrias. Uns tiveram luto, outros tiveram vida, tiveram alegrias. Mas em todas essas coisas, ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque sabemos que o sol, ele nasce sobre os justos e sobre os injustos. O sol, ele nasce, a chuva desce sobre os justos e sobre os injustos. Mas o Senhor está sentado no trono e governa cada um de nós, e governa o universo. E por isso nós estamos com o coração aquietado, porque sabemos que o Senhor está no controle. Louvado seja o teu nome. O Senhor não morreu na cruz por acaso, e não morreu à toa. O Senhor morreu naquela cruz para nos dar vida, e vida em abundância. O Senhor morreu naquela cruz para derramar sobre nós o seu favor, a sua graça. E nós recebemos.
E nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos. E por isso temos a certeza da nossa salvação. Abençoe os meus irmãos, meu Pai, que estão nos assistindo agora. Abençoe cada um, cada família. Abençoe a Tânia, Pai, e a Dona Lourdes, e a família da Tânia como um todo, o Evaldo, que veio a falecer nesta semana. Deus, segura nas mãos desta família. Ó Deus, conforta os corações, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, o consolo do Espírito Santo sobre esta família e sobre outras que eu não estou lembrado, ou que eu nem sei, mas eu sei em quem eu tenho crido. Sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Isso eu tenho certeza, porque a tua palavra, Senhor, é a nossa regra de fé e prática. A tua palavra é mais cortante que uma espada de 2 gumes. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Ela é mais doce que o mel. E por isso, pautado na tua palavra, nós estamos aqui mais uma vez, clamando o nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um culto abençoado. Nós queremos te render louvores, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos. Canta conosco. Eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Vamos lá. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, Declara comigo. eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei, Senhor. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em
comigo. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Ele permanecerá. Tem tudo a ver com Ele, com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele, com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Amém, Jesus. Mesmo que você venha se abalar, o amor de Deus vai te sustentar. Ele é a única força neste mundo que pode mudar a nossa vida, que pode mudar a nossa situação. O amor de Deus, o amor de Jesus por cada um de nós. Vamos declarar. O amor dele foi tão grande que ele mandou seu filho para morrer por nós. E quando seu filho Jesus estava aqui nessa terra, antes dele subir aos céus, antes dele ser crucificado, ele falou assim: eis que vou para o meu Pai, mas eu volto. Sabe por quê? Porque primeiro eu vou preparar um lugar para vocês, para que aonde eu estiver, disse Jesus, estejai vós também. E se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Então, meu irmão, Jesus vai voltar mais uma vez. Ele foi preparar lugar para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. E portanto creia que a sua vida é certa, a segunda vida de Cristo é certa, e ele virá como no piscar de olho, e vai arrebatar o seu povo, a sua igreja. Então não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. E cante comigo essa música, em nome de Jesus. Não. Aleluia! Recebe Jesus! Oh, glória a Deus! Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Oh, Jesus! Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar, e eu virei, vos levarei
para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amais verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Declara comigo. Quero te amar mais, Senhor. 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 Vou fazer uma. Eu queria que você aí na sua casa, queria que você. Eu estava cantando aqui e me veio uma coisa, porque o texto vai dizer assim: aquele que crê em mim, obras maiores fará. E nós temos visto, irmãos, em alguns momentos, nós estamos orando, algumas pessoas têm sido curadas, algumas pessoas têm sido transformadas, mas outras, o Senhor tem recolhido para os seus braços. Outras pessoas, o Senhor tem optado por ainda não mandar a cura. E eu queria dizer uma coisa importante para você que está me ouvindo agora. Eu quero fazer uma oração por você. Aqui nessa igreja, aqui na igreja congregacional de São Miguel Paulista, eu não adoro a Deus, ou nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Então, se Ele curou, amém. Se Ele não curou, amém também, porque Ele é Deus. E nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele enviou o seu Filho, o seu próprio Filho, que tomou a forma de servo, se humilhou e se entregou até a morte, morte de cruz. Se Ele enviou o seu próprio Filho, quem dera nós. Então, saiba eu, saiba você, saibamos nós adoramos a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele pode oferecer. Se Ele me der, é graça, é favor imerecido. Ele é Senhor, e por isso nós o adoramos, e vamos adorar até a nossa morte, até Ele voltar, porque Ele é Deus. Oh Deus, aleluia. Então eu queria que você fechasse seus olhos, e se você tem murmurado, se você tem falado mal, peça perdão e fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Oh Deus, aleluia. Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, perdoe os nossos pecados. O Senhor é Deus, o Senhor continua sentado no trono, o Senhor continua reinando, e nada que aconteça fará com que venhamos a nos desviar. A palavra que nós lemos disse: não desvie
nem para a esquerda, nem para a direita. Medita na minha palavra, de dia e de noite. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Nós queremos te amar, nós queremos te adorar. Oh Senhor, nós queremos te amar, Senhor, de todo o nosso coração, porque assim diz a tua palavra. Sim, Jesus, nós queremos te amar. Quero te amar mais, Senhor. Declara isso para Jesus. Eu quero te amar, apesar das circunstâncias, apesar da tribulação, apesar do luto, apesar das coisas. Eu quero te amar. Mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Se me amais, se me amais, Se me amais verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele nos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos. esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Mais uma vez, eu quero te amar, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Oh, 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 Ah, Senhor. oh, 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 mais uma vez, sussurra pro Senhor. Sim, Jesus. Agora, faz a declaração de amor para Jesus. Quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Mais uma vez. Oh, Jesus. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Quero te amar, Jesus. Receba o nosso louvor. Quero te amar mais, Senhor. 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 Amém. Glória a Deus. Agradeça ao Senhor aí onde você está. Em nome de Jesus. Creia. E continue orando pelos enfermos.
continue orando pelos desviados, continue orando por aqueles que estão desempregados, continue orando porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. É interessante, irmãos, como é o reino de Deus e como são as coisas na nossa vida aqui na terra. Essa semana eu tive o privilégio e o desprivilégio, né, de acompanhar um luto, uma morte, e tive o privilégio de acompanhar um casamento, de fazer um casamento. Assim é a vida. Então nós temos que colocar nas mãos de Deus. A vida é como um vento, é como uma nuvem que passa, diz lá em Tiago. Então, ela vem e logo se dissipa. Então nós temos que aproveitar. A palavra de Deus diz que nós temos que remir o tempo e aproveitar as oportunidades. Aproveite enquanto você tem vida. Aproveite enquanto você tem alegria. Aproveite enquanto você está aqui nessa terra, porque uma hora Deus pode me chamar, Deus pode chamar você, Deus pode chamar qualquer um de nós. Mas temos que viver a nossa vida hoje, desfrutar da presença de Deus hoje, não esperar para amanhã. E eu me lembro aqui de Eclesiastes capítulo 12, que fala que nós temos que nos lembrar, eu vou ler aqui porque eu perdi aqui Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles, não tenho neles prazer. Então, você que está me ouvindo, lembre-se do seu Criador, lembre-se do seu Deus, antes que venham os maus dias, e aí você diga: não tenho neles prazer. Então lembre-se de Deus, porque Ele cuida de você e da sua casa, Ele cuida de você e da sua família. Ele venceu a morte, Ele é invencível, outro igual não há. É o que nós vamos cantar agora. Aleluia. É lindo o nome de Jesus, é maravilhoso. E a terceira coisa, é poderoso. Toda oração deve ser feita em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque o nome de Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. O nome de Jesus é poderoso para curar, é poderoso para ressuscitar, é poderoso para transformar, é poderoso para manifestar a glória dele na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-me, veio para nos resgatar. Amor maior que os meus pecados, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso
Aleluia. Glória a Deus. Adore ao Senhor. Busque a presença do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Canta comigo. A morte venceste. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. Aleluia. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste vivo está. Diga: és invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Declara. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero aproveitar esse momento e eu quero fazer mais uma oração. Aqui é uma igreja, nós somos uma igreja acolhedora que inspira pessoas a viver os propósitos de Deus. Nós somos uma igreja que conduz pessoas a uma vida contagiante, centrada em Jesus. Nós somos uma igreja que ama a Deus, que ama as pessoas e que serve a todos. Nós somos uma igreja que adora, que discipula, que serve, que evangeliza e que tem comunhão, apesar da distância. Então nós queremos orar por você, orar para que Deus possa curar. Se tem alguém na tua família que precisa de cura, nós queremos orar, porque o nosso Deus é o Deus da cura, é o Senhor que sara, é o Jeová Rafá, é o Deus Emanuel, Deus conosco, é o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. É o Deus, é o Chamar, Deus presente está.
Aleluia. Glória a Deus. Então, eu quero te convidar a colocar a tua fé junto com a minha fé. E em oração, nós vamos quebrar cadeias. Em nome de Jesus. Nós vamos apregoar o ano aceitável do Senhor. Vamos proclamar libertação aos cativos. Vamos consolar os que choram. Vamos nos alegrar com os que se alegram. Oh Deus. Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, te pedimos pelos enfermos, por aquelas pessoas que estão no leito do hospital, por aquelas pessoas que precisam de cura. O pastor Luiz Henrique, ele foi curado do Covid. Deus, como foi maravilhoso aquele testemunho. Nós vemos ele saindo do hospital e aqueles médicos, aqueles enfermeiros aplaudindo, Pai, porque ele foi curado. Louvamos o teu nome porque o Senhor é Deus que sara, Deus que cura. Deus, aquelas pessoas que estão necessitando de uma transformação de vida, uma transformação, ó Pai, no seu coração. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos a intervenção do teu Espírito Santo. Senhor, abençoa aqueles lares que estão nos assistindo agora e precisam de renovação espiritual, precisam de um novo ânimo para caminhar, precisam de esperança. Eu, em nome de Jesus, oro no poder do Espírito Santo. Renova as suas forças, manifesta a tua glória, em nome de Jesus. Oh Deus, abençoe essa igreja, as famílias dessa igreja, os jovens dessa igreja. Abençoe, Pai, o ministério de louvor dessa igreja. Abençoe as crianças dessa igreja. Abençoe, ó Deus, cada jovem, cada adulto, cada adolescente, cada homem, cada mulher. Abençoe o pastor Tiago, que está se recuperando e em breve estará conosco, se Deus quiser, pregando aqui a palavra do Senhor com ousadia e testemunhando aquilo que o Senhor fez na vida dele, porque ele também foi curado. E a sua esposa está bem. E nós louvamos o Senhor, porque a Ana Paula está bem, o Senhor a conservou. Porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. E nós só temos a te agradecer. Obrigado, Jesus. Por aqueles que nós não sabemos, mas pela fé nós sabemos que o Senhor está no controle e cuidando de cada um. Abençoe o Natan, que vai pregar agora uma palavra vinda direto do teu trono. Usa a boca do teu servo para falar aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar aqui o Natan. Eu queria que você compartilhe o link aí. Compartilha no Facebook, joga nos grupos do WhatsApp, para que os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas possam ouvir a palavra de Deus. E como diz a palavra hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Então que o Natan seja usado poderosamente para nos abençoar, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. É um prazer poder revezar, né? Estar aqui mais uma vez aqui contribuindo com o Ministério da Palavra. Isso para mim é um prazer imensurável, poder ser usado por Deus. Existem muitos milagres por aí, mas um dos que eu acho mais bonito é quando Deus usa um ser humano para falar a outro. E aqui estamos nós. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses. Eu creio que você está com a sua Bíblia aí no seu colo, na sua casa, na sua cama, no seu sofá. Não deixe nunca essa Bíblia de lado. Esteja com ela a todo momento, ok? Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Nós vamos conversar aqui um pouco a respeito desse escrito de Paulo, à igreja de Filipos. Filipenses capítulo de número 3, a partir do versículo 12 até o verso 21. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12 até o versículo 21. Diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus.
Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém. Senhor, eis aqui a tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações, ó Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos, ó Deus. Porque o que nós queremos é muito pouco, ó Pai, diante da grandeza daquilo que o Senhor quer nos dar, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Filipenses, ela foi escrita num período um pouco conturbado da vida de Paulo. Paulo, ele foi o fundador da igreja de Filipenses, a igreja que os filipenses frequentavam, a igreja de Filipos. Ele, na sua segunda viagem missionária, ele chegou até a cidade de Filipos, fundou a igreja ali com seus companheiros, as pessoas que estavam acompanhando naquela viagem, e ele ficou ali um tempo ensinando eles, e depois ele continuou a sua viagem. E aí, esse é o primeiro registro, na verdade, é o registro da primeira igreja que se tem na Europa, foi a igreja de Filipos. Paulo estabeleceu essa igreja lá, na sua segunda viagem missionária. E quando ele escreve essa carta aqui, aos Filipenses, ele estava numa situação um pouco complicada. Se você ler lá no final do livro de Atos, Paulo havia sido preso. Ele havia sido preso, e aí então, ao ser preso, ele pede que ele seja examinado, ele pede que ele seja julgado pelo imperador, uma vez que, além de judeu, ele também tinha cidadania romana. E aí ele é transportado até Roma, ele fica preso alguns anos em Roma, e é da sua prisão que ele escreve essa carta aos Filipenses. E essa carta, ela é escrita em meio a esse momento difícil que Paulo estava vivendo, já tinha feito 3 viagens missionárias e agora estava preso. Imagina a agonia desse homem que tinha o chamado missionário no seu sangue, que tinha o chamado como realmente a sua missão de vida, e ele se encontrava preso por amor do Evangelho. E ele escreve essa carta aos Filipenses. Mas por que ele escreve essa carta? Na realidade, a igreja de Filipenses, que foi fundada por ele, ela soube que ele estava preso, e então ela envia ofertas, ela envia presentes a Paulo lá em Roma, e ela pede que alguns irmãos levem esses presentes até Paulo. Eles levam os presentes, a oferta que eles juntaram para ajudar Paulo, e aí os irmãos, ao chegar, Paulo recebe tudo isso, e então ele escreve uma carta de gratidão à igreja. Ele escreve uma carta de gratidão, agradecendo à igreja por eles serem tão amáveis, por eles terem se preocupado com Paulo, e por Paulo também ter a alegria de saber que ele fundou aquela igreja e eles estão bem. Então Paulo escreve essa carta à igreja como forma de agradecimento, mas também com exortações, coisas que ele queria ensinar. Afinal, as 2 pessoas que foram levar para ele os presentes, a oferta, elas falaram da situação, né? Paulo havia fundado a igreja e certamente perguntou: e aí, como é que estão as coisas lá? E eles falaram das coisas boas e também das dificuldades que a igreja estava passando. E aí Paulo então manda exortações à igreja. Dentre essas exortações, ele exorta
Você vai ver isso no capítulo 4, tá? Evódia e Sintique, que eram duas mulheres da igreja, duas mulheres bem atuantes, que elas estavam em discordância. E elas estavam brigadas por algum motivo, que a carta não fala qual, mas Paulo fala, olha, capítulo 4, eu rogo a Evódia e a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Eram duas pessoas que ajudaram Paulo em algum momento no seu ministério, lá na igreja de Filipos. E elas estavam em discordância. E aí Paulo então escreve para essas mulheres. Dentre tantas exortações, escreve essa. Mas o que nós, desse texto que nós lemos a partir do versículo 12, quais as lições, entendendo esse contexto, quais as lições que nós podemos tirar para a nossa vida dos escritos de Paulo? A primeira lição que nós podemos entender a partir do versículo 12 aqui do texto que nós lemos, Paulo vai falar o seguinte no versículo 12, ele está continuando uma ideia que ele terminou no versículo 11, tá? Então ele fala, não que eu já tenha obtido a ressurreição, o corpo glorioso. Ele está falando para os irmãos não desistirem, porque o dia está chegando, o dia está próximo. E ele fala, não que eu tenha alcançado isso, a ressurreição dos mortos, não que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A primeira lição que nós podemos tirar dessa carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, tenha um alvo em Cristo. Existem pessoas, e você pode encontrar algumas delas talvez na sua igreja, que elas não sabem o que elas estão fazendo ali. Elas estão por N motivos, mas talvez não os motivos certos, os motivos corretos. As pessoas vão à igreja, as pessoas se levantam, se sentam, leem a Bíblia, oram, participam de vigílias e tudo mais, mas existem muitas pessoas que não têm um alvo, que não têm um objetivo em Cristo, que não têm um porquê, que não têm um objetivo maior para alcançar. E Paulo, ele deixa claro que diante das dificuldades, dele estando preso, dele muitas vezes estando doente, ele tinha um alvo e ele prosseguia para esse alvo. Ele ia para frente, irmãos. Ele não retrocedia. A Bíblia fala em Hebreus que Deus tem prazer naqueles que avançam e não naqueles que retrocedem. Para frente, para o alvo, para o alvo. Paulo vai falar ainda em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26, que ele não corre como quem corre sem um alvo, que ele não luta como quem esmurra o ar, mas ele tem um objetivo, ele tem um foco, e ele quer alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Um alvo. Qual é o seu alvo em Cristo Jesus? O escritor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 12, diz: olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé, da nossa fé, eu corro a corrida que me está proposta. Qual é o seu alvo, meu irmão? Para onde você está indo? Existe uma frase que eu gosto bastante, que ela diz o seguinte: se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer forma está valendo. Para onde você for, está bom. Porque você está perdido, você não sabe o que você quer, você não sabe para onde ir, você não conhece a sua origem e não sabe o seu destino. Quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E não é isso que Paulo fala. Ele fala: olhando para Jesus, Ele é o meu alvo. Eu prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhando para Jesus, irmãos. Diante da dificuldade, diante das tempestades que nos assolam, diante das coisas ruins que nos acontecem, tenha o alvo em Jesus. Olhe para Jesus e não tire os olhos dele. Tenha os olhos fitos nele e somente nele, o autor e consumador da nossa fé. Qual é o seu alvo? Para onde você está indo? O que você quer alcançar? Será que para você aí na sua casa, qualquer caminho serve? Qualquer caminho está bom? Eu não tenho um alvo em Cristo.
O dia que eu morrer, eu vou estar lá com Ele. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que Paulo exorta a igreja aos filipenses. Independente das dificuldades, todos nós perdemos coisas. Perdemos algumas coisas nesse período. Independente das dificuldades, Paulo vai ensinar em outra situação, lá aos Tessalonicenses, em tudo dai graças. Seja grato. Dê graças a Deus por tudo, e a gente vai ver isso aqui depois. Paulo falando, eu sei o que é ter fartura, e eu sei o que é ter a extrema pobreza. Eu sei o que é ter muito e o que é ter pouco. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nessa caminhada em direção ao seu alvo, nessa caminhada em direção a Cristo, ao seu objetivo, seja grato. Tenha gratidão transbordando em seu coração. Não deixe que a tempestade, não deixe que as dificuldades, não deixe que alguma coisa que você tenha perdido no caminho faça você perder a gratidão. Deus gosta de pessoas que são gratas. E Ele vai falar isso aos Tessalonicenses. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Sabe o que está dentro do tudo? Tudo. Não existe nada que esteja fora do tudo. Tudo. Na morte, na doença, no desemprego, na escassez. No momento em que ninguém quer mais estar do seu lado, seja grato. No momento em que as piores calamidades acontecerem na sua vida, seja grato. Natão, o que você está pedindo é difícil demais, eu sei. Eu sei, porque eu luto com isso todos os dias. Ser grato a Deus. E ter a certeza que Paulo tinha. E ter a mesma certeza que ele tinha lá também em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele vai falar aqui nesse texto, me esquecendo das coisas que para trás ficam. Passou, querido, passou. O que aconteceu que te frustrou? O que aconteceu na sua caminhada cristã que você tropeçou e não se levantou mais? Esquece, já passou. Olha para frente, tenha o alvo, tenha o foco, tenha os olhos em Jesus. A nossa caminhada, Jesus já diria alguns aí, ele já cantou a bola. No mundo vocês vão ter aflição. No mundo vocês terão aflições. Mas ele não dá só notícia ruim. Ele não fala, olha, vocês vão sofrer. Não. Ele fala, tenha um bom ânimo. O Walter leu isso aqui no começo. A palavra de Deus a Josué. Esforça-te e tem de bom ânimo. Irmãos, a gente vai passar por esse período. A gente vai passar por tudo isso. E eu quero que você saiba que as dificuldades, as adversidades, que o deserto, eles nos tornam mais fortes. Não reclame, irmão, de estar no deserto. Eu não sei que deserto você tem vivido, que você tem passado, as dificuldades que você tem passado aí no seu íntimo. Mas Deus sabe. E Ele mesmo sabendo disso, Ele diz para nós, em tudo dai graças. Eu estou com você no deserto. Você vai passar por tudo isso. Mas Deus usa o deserto, Deus usa as perseguições, Deus usa a adversidade para que nós tenhamos o nosso caráter moldado em Cristo. Não reclame, querido. Não murmure. Não faça isso. Faça como Paulo ensinou aos Tessalonicenses. Em tudo, toda e qualquer situação. No muito e no pouco. Na fartura ou na escassez. Na riqueza ou na pobreza. Dai graças. Em tudo, dai graças. Continuando, olhe para Jesus. Tenha o alvo em Jesus. Repito, nós não sabemos para onde queremos ir, qualquer caminho serve. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem um caminho perfeito para você. Olhando para Jesus. Olhe para Jesus. E siga o que Paulo falou. Esquece das coisas que ficam para trás. O que aconteceu ontem, querido. Não importa mais. Existem pessoas, eu conheço pessoas, que estão impedidas de ir para frente, de caminhar, que estão impedidas de avançar, de conseguir coisas maravilhosas em sua vida, porque estão presas ao passado. As pessoas não se desapegam, sejam coisas boas ou ruins, elas querem reviver aquele momento. Existem pessoas que nós estamos ajudando, que nós estamos aconselhando, exortando, mas elas querem continuar no luto, elas querem continuar na perda.
Elas querem continuar na derrota, elas querem continuar prostradas. A Bíblia fala lá no Salmo, capítulo de número 31, que o justo, ele pode tropeçar e cair, mas ele não permanece lá, porque a mão do Senhor o levanta. Querido, onde você caiu? Por que você está caído ainda? Está na hora de levantar, querido. Está na hora de voltar os seus olhos para Cristo. Está na hora de você fitar os olhos nele e não deixar que nada tire os seus olhos de Cristo novamente. Está na hora de se levantar. Está na hora de se cingir novamente com a armadura de Deus, para você poder chegar até o final e receber o prêmio que está proposto para você. Paulo fala, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está na hora de deixar o passado para trás. E está na hora de viver coisas novas com Deus. Está na hora de você deixar aquele que te magoou para trás. E está na hora de você viver coisas grandes com Deus. Jeremias vai falar, clama a mim e responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem muito mais reservado para nós, queridos, do que nós podemos imaginar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa o passado para trás, querido. Passou. Você não tem como voltar, não tem como consertar. Você precisa lidar com isso. E você precisa também se levantar e caminhar para frente. Porque a caminhada com Deus é para frente, nunca para trás. Então, a primeira lição que nós aprendemos é: tenha o alvo em Cristo. Tenha o alvo em Cristo. Não tire os olhos dele. Se você tirou, volte-se. Volte-se para ele. Porque é dele que vem o auxílio, é dele que vem a ajuda, é dele que vem a força que nós precisamos. É dele que vem a gratidão também, para nós sermos gratos em tudo, na dificuldade, na escassez, no desemprego, nos problemas. Tenha o alvo em Cristo. Vamos seguir adiante, versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então Paulo, nesse versículo, ele está conclamando os irmãos da igreja de Filipos, para que eles sejam maduros na fé, para que eles alcancem a maturidade, para que eles alcancem a experiência com Deus. E maturidade, irmãos, quando nós falamos em maturidade, isso é uma coisa que talvez em algumas igrejas esteja em escassez. Pessoas maduras, pessoas prontas, muitas vezes a ouvir uma correção, uma exortação, uma palavra que pode ser até mais dura, mas a maturidade, ela traz a sabedoria, e a sabedoria faz com que você aprenda a ouvir essas coisas e a recebê-las com muito amor e carinho. Maturidade. Deus quer que os cristãos da igreja saiam do leite espiritual e passem a comer comida sólida, e passem muitas vezes a fazer coisas que só os maduros fariam. Deus está chamando você à maturidade. E se você é um desses que muitas vezes não gosta de ouvir uma repreensão, que não gosta de ouvir uma exortação, que não gosta de vir o seu líder, o seu pastor, o seu amigo que é chegado e que de repente cuida de você num discipulado, se você não gosta disso, está na hora de você alcançar a maturidade. Paulo está exortando a igreja, tá? De que eles vejam as coisas de forma mais madura. Paulo havia fundado essa igreja há cerca de 10 anos. E ele recebe informações da igreja, ele recebe, como eu falei, a notícia de que 2 pessoas importantes da igreja estavam brigadas. E ele chama a atenção: olha, eu preciso que vocês sejam maduros, porque esse não é o real problema. Isso não é o problema real que assola a igreja, que a igreja enfrenta, não é. Mas eu preciso que vocês sejam maduros, que vocês resolvam essas coisas. São coisas que muitas vezes não deixam você prosseguir na fé, não deixa você prosseguir na sua caminhada cristã. E Paulo então chama a igreja dos Filipenses, e fala: olha, busquem a maturidade, sejam como eu.
Todos nós devemos alcançar a maturidade e ver as coisas dessa forma. É o que Paulo diz. Seja maduro. Se você não é, busque a maturidade. Busque a sabedoria. Busque ser um adulto na fé e sair do leite espiritual. E sair das palavras que são difíceis de se ouvir. Porque o púlpito é para isso, irmãos. O aconselhamento é para isso, o discipulado é para isso, não é para passar a mão na sua cabeça. Não é para acariciar você e falar, olha, você está certo. Tudo que você está fazendo está certo, você é filho de Deus. Não. Quando Deus nos levanta para estar aqui, é para exortar, é para ensinar, é para redarguir, é para instruir em justiça, é o que Paulo vai falar a Timóteo. É por isso que nós estamos aqui, sendo usados por Deus para trazer palavras para vocês. Sejam maduros, é o que Paulo fala à igreja. Vamos adiante, versículo 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo pede mais uma coisa à igreja dos Filipenses, igreja de Filipos: seja um bom exemplo. Assim como ele fala, seja um bom exemplo assim como eu. E Paulo era um cara interessante, porque em outra carta ele escreve, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Fala a verdade, o cara tem que ter culhão para falar uma coisa dessa. Você teria coragem de falar isso aí com o seu testemunho? Isso é uma pergunta retórica, não responde para a pessoa que está do seu lado não. Responde para você mesmo aí no seu interior. Você teria coragem de falar para as pessoas, olha, sigam o meu bom exemplo. Eu sou uma pessoa que dou bom exemplo. Quando tem gente do meu lado e quando não tem. Quando eu estou sozinho também. Porque o Deus que tudo vê está comigo quando as pessoas não estão. Será que você teria a capacidade, a coragem de falar como Paulo? De pedir que as pessoas seguissem um exemplo tão bom quanto o dele? E Paulo vai pedir isso à igreja, então, sigam o meu exemplo, sejam exemplo. Versículo 17, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Ele está colocando o dele. Olha, eu sou exemplo, eu quero que vocês sejam também. Seja exemplo, irmão, para o seu próximo. Eu não sei o que você falha, o que você peca, o que você cai, mas está na hora de você parar. Está na hora de você parar. E está na hora de você começar a ser exemplo para as pessoas ao seu redor. Eu já ouvi muitas pessoas, olha, eu não sou um bom exemplo para falar disso, mas eu vou falar. Não. Eu não quero que você fale, eu quero que você me mostre. Eu quero que você seja. Eu não, Deus quer que você seja um bom exemplo para as pessoas. Da igreja ou não, seja um bom exemplo. Seja um referencial de Cristo, irmão, onde quer que você esteja. E Paulo vai pedir à igreja, então, seja como eu, seja um bom exemplo. E aí eu faço uma pergunta para você, você também não precisa responder, é claro. Se você pegasse as suas atitudes, a sua forma de pensar e você colocasse tudo isso no seu filho, você aprovaria a atitude dele? Seriam atitudes aprováveis? Seriam pensamentos, formas de agir e pensar aprováveis diante de você mesmo? Ou você sentiria vergonha de ver o seu ente querido fazendo as mesmas coisas que você faz? Querido, seja um bom exemplo, onde quer que você esteja, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu lar, seja um bom exemplo. Quarta lição que Paulo nos ensina aqui com esse texto, que nós podemos tirar para a nossa vida. Versículo 20. Eu vou ler o 18 e a gente vai até o 20, diz o seguinte: pois como já lhe dissemos repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas da terra. Versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Queridos, quarta lição que Paulo nos ensina, nós podemos tirar, extrair desse texto e tomar para nós hoje. Conheça a sua origem e então entenda o seu destino. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que existem pessoas na igreja, ele não está falando isso de descrente não, ele está falando de pessoas da igreja de Filipos, que pensavam mais nas coisas da terra do que nas coisas do céu, que o pensamento deles era o próprio estômago, que
venha a nós, e não o vosso reino. O que importa sou eu, o que importa é o meu desejo, é a minha vontade. E Paulo está falando à igreja, não, isso está errado. E ele continua no versículo 19, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas da terra. Queridos, quando nós abrimos a Bíblia, e os pregadores que são fiéis a Deus, eles pregam o Deus das Escrituras. Existem pessoas que ficam escandalizadas, que estranham que o Deus que nós estamos pregando aqui por muitas vezes, não é o Deus que elas servem. Porque essas pessoas criaram um Deus para si mesmo, elas moldaram um Deus na sua mente, e elas adoram esse Deus que elas criaram. E elas acham que estão adorando o Deus Todo-Poderoso. Não estão. Não estão. Um Deus que só é amor, mas não é justiça. Um Deus que só dá. Um Deus que as pessoas pensam, eu sou filho de Deus, eu mereço. Você não merece nada. Eu não mereço nada. Eu sou um pobre pecador perdido, que se não fosse a graça de Deus me resgatando da minha cegueira espiritual, eu não estaria aqui. Nós não somos nada, nós não merecemos nada, e tudo que temos é pela graça de Cristo. E Paulo vai falar à igreja, olha, o destino deles é a perdição, já está reservado já. Essas pessoas que estão na igreja, e que o seu Deus é o seu estômago, é o seu próprio umbigo, essas pessoas já têm o destino reservado. E ele vai falar no versículo 20, a nossa quarta lição de hoje. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, nós não somos daqui. Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, de sorte, nós somos embaixadores da parte de Deus, como se Deus através de nós rogasse ao mundo, reconciliem-se com Deus. Nós somos embaixadores, nós não pertencemos a este mundo. Nós somos embaixadores. Você sabe o significado da palavra embaixador? É aquele que é enviado a uma terra distante para levar uma mensagem. Nós somos embaixadores de Cristo. É isso. As nossas coisas não estão aqui, o nosso destino não está aqui. Nós não devemos esperar as coisas que terminam, mas nós devemos esperar aquilo que é eterno. O nosso pensamento deve estar nas coisas que são eternas. E voltando para o começo, olhe para frente, é lá que estão as coisas, não é no seu passado. Não são os seus erros, não é a sua derrota. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente Jesus Cristo. O escritor de Hebreus vai falar lá no capítulo 11, quando ele fala dos heróis da fé. Ele cita uma lista sensacional, nomes, e não cita também muitos nomes, porque ele fala, me faltaria tempo para escrever de todos eles. Uns foram queimados vivos, outros foram jogados para os leões, outros foram açoitados, outros crucificados. Mas o mundo não era digno deles. Quando nós nos comparamos hoje, a vida que temos, o conforto que temos, a esses heróis da fé, meu irmão, o que você sente? Eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha de que eu não estou fazendo tudo o que eu posso para ser como um deles. Para ser considerado um herói da fé. Não que eu queira esse título, mas que as pessoas olhem e falem, uau, essa pessoa realmente ela caminha com Deus. Pessoas da qual o mundo não era digno deles. E Paulo vai falar aqui no versículo 20, a nossa cidadania não está aqui. E ele, como um cidadão romano, preso, ele estava preso quando ele escreve essas coisas. Ele escreve, irmãos, nós não somos desse mundo, nós somos lá do céu. A nossa cidadania não está aqui não, está lá. Nós estamos aqui somente de passagem, somos embaixadores, fomos enviados para cá e logo voltaremos para lá. Nossa cidadania está no céu. Entenda de onde você vem e assim você vai entender para onde você vai. E com certeza, quando você descobre de onde você vem, você sabe com mais facilidade. O caminho fica mais interessante, o caminho fica mais brilhante para você, fica mais claro, fica mais lúcido. Quando você sabe de onde você vem, você tem noção de onde você vai, para onde você vai. Querido, não espere dessa terra, não espere das coisas do mundo. Eu não sei se você espera alguma coisa desse governo ou do próximo, se você espera alguma coisa dos Estados Unidos ou de algum outro país, eles não têm nada para nos dar. Porque tudo que nós esperamos está nos céus.
A nossa cidadania está lá, de onde nós esperamos ansiosamente Jesus Cristo. Agora uma pergunta para você. Querido, você já deitou a sua cabeça no seu travesseiro alguma noite? E você já ficou ansioso pela volta de Cristo? Você já ficou ansioso, feliz? Olha o que Paulo fala, ele anseia ansiosamente a volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo. Onde nós aguardamos ansiosamente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, talvez você não teve tempo para pensar nessas coisas, talvez você nunca foi pego por esse tipo de pensamento, mas Paulo tinha isso. Ele estava ansioso, ele queria ver a volta de Cristo, ele queria logo ser arrebatado, para que as coisas descritas a respeito da segunda vida acontecessem. Isso era uma coisa latente para ele. Será que isso é uma coisa latente para você? Você fica feliz ao pensar nas coisas que hão de acontecer, no arrebatamento, na segunda vinda? Será que são coisas que trazem alegria, que trazem uma ansiedade boa para o seu coração? Paulo esperava por isso ansiosamente, porque ele sabia que essa terra não tem o que nos dar, mas que a nossa cidadania está lá no céu. Está lá. E em breve nós estaremos lá também. E por último, quinta lição que nós podemos extrair desse texto para a nossa vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo vai falar isso aqui no capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos. Queridos, a carta de Paulo aos Filipenses, se eu pudesse sintetizar essa carta, se eu pudesse resumir essa carta em uma palavra, essa palavra seria alegria. É uma palavra que aparece constantemente nos 4 capítulos. É um livro pequeno, é um livro curto, mas essa palavra, a menção de regozijo, alegria, Paulo pedindo à igreja que eles mantenham a alegria que eles têm em Cristo, aparece 16 vezes nesse livro, em 4 capítulos. Então é uma coisa interessante de se pensar, porque Paulo estava preso. Ele estava preso quando ele diz à igreja de Filipenses: olha, alegrem-se, alegrai-vos no Senhor. Eu estou preso aqui, eu estou preso por amor do Evangelho, mas alegrai-vos, eu estou alegre, alegrai-vos também. E ele diz aqui no capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, ele repete, vou dizer mais uma vez, se alegrem no Senhor. Querido, eu não sei a dificuldade que você está passando, eu não sei, mas Deus está falando através de Paulo aqui, se alegre, querido, porque Deus nos prova nas tribulações, porque o nosso caráter é construído nas dificuldades, porque é no deserto que nós somos tentados e saímos de lá mais fortes. Eu não sei o deserto que você tem passado, eu não sei a luta que você tem enfrentado, querido, mas eu te digo isso, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E quem está falando isso foi um cara que sofreu, que apanhou, que foi escorraçado, foi expulso de cidades, foi apedrejado, que foi perseguido, que estava preso na sua velhice. E ele disse isso à igreja que ele fundou: queridos, alegrai-vos no Senhor. Eu digo isso para você hoje, no meio da pandemia, no meio do desemprego, no meio do luto, no meio da doença, alegrai-vos no Senhor, porque Deus tem reservado muito mais para nós do que esse mundo já nos tirou. Creia nisso, queridos, creia nisso. E eu finalizo essa palavra com isso: alegrai-vos sempre, sempre, sempre no Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, Pai, e a Tua misericórdia dura para sempre. Ela é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Nós não merecemos, nós somos imerecedores, ó Pai, de todo e qualquer benefício que o Senhor tem feito por nós. Mas nós te agradecemos por todos eles, ó Pai. Obrigado, Deus, por ser o nosso Deus. Obrigado, Pai, por nos mostrar que o nosso alvo é Cristo, que nós devemos olhar para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que devemos correr a corrida que nos está proposta, que nós devemos ter o alvo em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por todas essas lições valiosas que nós aprendemos hoje, sermos bons exemplos,
de sermos maduros, ó Pai, de sabermos a nossa origem, de sabermos de onde viemos e assim para onde iremos, ó Pai. Obrigado por nos mostrar tudo isso, ó Pai. Obrigado por nos chamar, ó Deus, com a sua graça tremenda, Senhor, que nos tirou do lamaçal do pecado. Oh, graça maravilhosa, já dizia a música, que salvou um pecador como eu. Obrigado, Deus. São muitos e muitos motivos para te agradecer, ó Pai. Mas eu te agradeço acima de tudo pela alegria de servir ao Senhor, ó Pai. Obrigado, Deus, pela alegria de ser tentado, ó Deus, de ser provado. Obrigado pela alegria, Senhor, de passar por dificuldades, ó Pai, por amor do Teu nome. Obrigado, Deus, pela alegria de ter que passar por tribulações, ó Pai, por amor do Teu nome, ó Deus. Porque sabemos que em tudo isso nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, Senhor. Enfim, ó Pai, obrigado. Obrigado por essa alegria que o Senhor coloca em nossos corações, mesmo em meio às dificuldades, ó Pai, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às derrotas, ó Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Natan. Irmãos, hoje eu tive o privilégio de participar de um banquete espiritual. E eu queria dizer que essa palavra veio... O Natan estava pregando e eu estava ali. Essa semana eu tive o privilégio de assistir o filme de Paulo, de estudar um pouco sobre Paulo. E aí domingo, hoje, eu venho e recebo uma palavra como essa, de ânimo, de esperança, de motivação, para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Eu louvo a Deus por isso. E eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu louvo a Deus porque, mesmo em meio a muitas dificuldades, Paulo permaneceu firme no propósito. Então que possamos permanecer firme no propósito. Nós vamos cantar uma última música e em seguida nós vamos orar pela Dona Lourdes. Nossa irmã Iva pediu oração por libertação. Então que Deus possa entrar com providência de libertação na vida da Dona Lourdes. A Sandra, que está lá em Olinda, Pernambuco, também pediu oração pela sua família. Estaremos orando. A Irineuda e o Wilson, que estão lá em Caraguá, no isolamento, também pediram oração. E nós vamos orar aqui também pela Thelma, a Thelminha e o Gilson. Ambos estão com o coronavírus. Eu não sei qual o grau, né? Mas que Deus possa curá-los em nome de Jesus. A minha oração é para que Deus possa curá-los e que seja feita a vontade de Deus, mas eu creio que Deus é poderoso. E orar pelo meu irmão Flávio também, que precisa de um encontro com Jesus. Então, eu vou cantar a segunda parte dessa música e em seguida nós vamos orar e já encerramos essa live, esse culto. Espero que você tenha sido abençoado em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Ouvi tua voz me chamando para viver melhor do que as guerras e morte roubaram de mim. Som que liberta, luz de vida que me invade, me trouxe asas. Voar no som da tua voz, Espírito de Deus. Diga voar. Voar no som da tua voz, Espírito de Deus. Do Espírito é um milagre. Encontrei o meu lugar,
faz viver, milagre que me faz viver, milagre que me faz viver. Declare. Aleluia. Aleluia. Vem, me faz voar, Santo Espírito, o som da tua voz, viajar, Santo Espírito, vem, me faz voar, Santo Espírito, o som da tua voz, viajar, Santo Espírito. A última vez. E vem, me faz voar, o som da tua voz. Vem, Senhor, e vem, me faz voar, o som da tua voz. Encontrei o meu lugar, tua presença. Amém, Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Orar para que, se você ainda não tem um alvo, se você ainda está perdido, para que Deus mostre o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A palavra dele é lâmpada e luz para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, eu vou orar por essas pessoas pedindo cura, libertação, mas também vou orar por você, pedindo que o Senhor restaure a sua vida, reconcilie você com o Senhor Jesus, que você volte a sonhar, que você volte a viver as promessas de Deus na sua vida. Se você acredita, então ore comigo. Em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque sabemos que podemos confiar em Ti. E o Senhor ainda opera maravilhas em nosso meio. Eu quero orar pela dona Lourdes e pedir, ó Deus, que ela seja liberta. Eu não sei, ó Deus, qual as correntes, qual a área da sua vida que tem prendido. Eu não sei se é cura que ela precisa. Eu não sei se ela tem sofrido opressão do maligno. Mas o que eu sei é que o Senhor pode libertar, quebrar as correntes, quebrar as cadeias. Assim como o Senhor libertou Paulo e Silas da prisão, assim como o Senhor libertou Pedro, eu sei que o Senhor pode visitar a dona Lourdes e libertá-la do poder do mal, libertá-la das doenças, libertá-la do vício, seja lá o que for. O Senhor pode, porque o Senhor é Deus. E é em nome de Jesus que nós oramos. Pedimos pela família da Sandra, lá em Olinda. Visita seus filhos. Visita, Pai, toda a sua casa, seu lar. Transformando, libertando, curando, salvando para a glória do Teu nome. Abençoe, Pai, o meu irmão também, lá em Pernambuco. Transformando a sua vida, livrando ele do álcool, do vício, das drogas. Ó Deus, libertando ele das garras de Satanás, do império das trevas, e colocando ele no reino do Filho do Teu amor. Ó Deus, abençoe Irineuda, Wilson, que estão lá em Caraguá. Que o Senhor cuide deles,
que eles possam desfrutar da tua presença, que eles possam serem curados, perdoados, transformados para a glória do teu nome. Ó Deus, opera um milagre na vida desse casal. Transforma, Pai, os seus corações, abençoa os seus filhos. Deus, que essa família se una para a glória do Senhor. E eu peço pela filha, pela Elisa, pela Roberta. Eu peço a Deus pelo William, pelo Wallace, pelo Wesley, família dos teus servos, ó Deus, os filhos. Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua glória. Nós te pedimos, oh Deus, salva-nos, ó Pai, cura-nos, ó Pai, encontra-nos, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, queremos encontrar lugar na tua presença, queremos ser, ó Deus, transformados, queremos voar nas asas do Espírito, queremos ser cheios do Espírito, queremos, ó Deus, viver uma vida cheia do Espírito Santo, assim como Paulo viveu, um grande exemplo de Cristo. Deus, nos ajuda a chegar perto, como exemplo, no padrão, como ele falava para Timóteo, seja padrão no amor, na fé, na palavra, no procedimento, no conhecimento das Escrituras, seja padrão, na piedade, seja padrão, que sejamos padrão do Senhor, que as pessoas olhem para nós, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de caos, nesse tempo de guerra, que as pessoas olhem para nós, para a igreja, para a minha vida, para a sua vida, que as pessoas olhem e vejam o brilho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oh Deus, glórias ao teu nome. Eu quero orar ainda, Pai, pela Thelma e pelo Gilson. A Thelminha, Pai, que nós conhecemos, foi membro aqui dessa igreja, na adolescência. Ó Deus, cura ela e o seu esposo, alcança a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nós oramos na autoridade do nome de Jesus. Visita essa casa, visita essa família, visita esse casal, para a glória do teu nome, que eles possam encontrar lugar na tua presença, que eles possam ser cheios do Espírito, que eles possam ser curados, em nome de Jesus. E que possamos ouvir mais um testemunho de que eles foram curados, de vidas que foram libertas, de vidas que foram salvas pela oração em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, ao Senhor, porque acreditamos que a qualquer momento o Senhor pode manifestar a sua glória, e por isso não deixamos de orar. Louvado seja o teu nome. Perdoa os nossos pecados, nos dê a semana de vitória, nos conduz em vitória para o alvo. Aleluia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a tua casa, com toda a tua família, em nome de Jesus. E todos digamos amém. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Perdoe mais, ame mais, abrace mais, ore mais, cuide mais das pessoas que você ama, se importe mais com as pessoas. E agora eu quero aqui pedir para que você continue compartilhando o nosso link, entrando no nosso canal no YouTube e fazendo sua inscrição, nos acompanhando, em nome de Jesus. Se você quiser ofertar em nossa igreja, entre no nosso canal, que lá na página tem os dados que você precisa. Entre no nosso site, iecsaomiguel.com.br. Se você quiser nos acompanhar, lá tem mensagens, boletins, que você vai ver o que a igreja está fazendo. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.